Olá, muito boa noite, são 7h06, está começando o programa Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020, bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos até às 8 horas da noite, notícia, informação, bate-papo e, claro, você com a gente, mandando sua mensagem, participando. Pode ser no WhatsApp, pode, André, 992128508 e também lá no Facebook, na página do Direto ao Ponto Tocantins e também da Jovem FM 104.7. A gente tá só começando o programa. Boa noite pra ela, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite, primos e primas desse Brasil. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra você que tá me acompanhando. Eu não sei o seu nome. Você, primo do interior. Mas eu sei o seu apelido e eu vou descobrir quem é você. Tá bom? Vai. Quando a Cléo dá essa olhada pra câmera e dá essa intimada, ela vai descobrir seu CPF. Eu vou descobrir. Eu ainda não me dediquei muito porque eu acho que é uma pessoa que ainda gosta de mim, sabe? Mas tá me acompanhando, tá passando pra frente o que eu tô dizendo, viu, Ninho? Tô sabendo. Tô ligadíssima. Fernando Ferreira, boa noite, Fê. Boa noite, André, boa noite, Cléo. Boa noite, computador. Que se você der uma força aqui, a gente vem com a gente, né? Ai, é difícil, mas tudo bem. Essa terça tá com uma carona de segunda, né? Tá. Não tá? Eu tô achando super segunda-feira, mas beleza. É bom porque amanhã, quando a gente pensar, já é quarta, já tem futebol, já tem tudo aquilo. Todas aquelas delícias do mundo do entretenimento que tiram nossa atenção da frugalidade que é a vida que passa numa quarta-feira. Mas hoje é terça. Hoje é terça, 25 de agosto. Hoje, 25. Além de dia do soldado, hoje é aniversário do meu querido sobrinho Augusto Moura. Um beijo, Augusto, fazendo 15 anos. Já que entramos nas datas comemorativas, vou mandar um abraço enorme aqui pro meu amigo Luiz Caetano, Luizão, o barbem mais culto dessa cidade. E, bom, e aproveitando a lembrança do aniversário do Luizão, que um cara bacaníssimo, registrar também a despedida do Marcelo Santana, outro companheiro também que nos deixou nesse final de semana. Dois companheiríssimos, duas pessoas maravilhosas, uma renovando a idade, a outra se despedindo, a vida que segue. Vamos juntos, 7h09. Tem o quê? Tem aquela vinhetinha que você sabe que abre esse programa. Ouço minha própria voz. Isso acontece geralmente sábado à noite, mas numa terça, vamos lá. Vamos de vinheta, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. Tava tudo ligado também, o microfone, tudo compartilhado. Tava tudo compartilhado. Amizades, sentimentos, lives, tudo. Tudo. Valendo 7h10. Olha o computador agora, adoro essa mensagem. Eu gosto também daquela mensagem quando fala que você não tem. Não tem o nível de privilégio. Nível de privilégio. Esse daqui é assim, bolas. Ocorreu um erro ao apresentar esta página web. Você acredita que tá? Dublado pela equipe do Chaves. Bolas. Claro, contigo então, vamos lá? Vamos lá, ora bolas. Não estava esperando começar este programa, essa turminha animada que vai agitar a sua tarde. Eu tenho, notícia. Vamos lá, Festival de férias. Eu quero começar com uma notícia que você, nosso ouvinte, pode participar, dando a sua opinião, como é que tá aí na sua casa. É uma pesquisa divulgada hoje, foi feita pela Unicef e também pelo Ibope, juntos, mostrando que a crise da pandemia fez com que, segundo as pessoas aí que têm crianças e adolescentes estudando, 9% das famílias com crianças entre 4 e 17 anos dizem que elas estão sem realizar qualquer atividade escolar durante a pandemia, apesar de estar rolando o calendário escolar, isso no Brasil todo. Felizmente, a maioria, 91% dos lares com crianças ou adolescentes afirmam que elas têm realizado sim as atividades escolares. Eu queria saber, quero saber ainda a sua opinião, como é que está a experiência aí na sua casa. Muitos aqui, embora a minoria, dos 9%, 9% representa 4 milhões de famílias, então assim, é um percentual pequeno, mas ainda são muitas famílias. Muitos aqui desses que responderam que as crianças não estão fazendo atividade, eles relataram que é porque a escola mesmo não tem mandado ou não tem acompanhado. O outro lado, felizmente a maioria,
91% diz que sim, eles estão fazendo as atividades. Nos dois casos, tanto escolas públicas ou escolas privadas, os pais avaliaram como muito positivo, o contato com as escolas, que está funcionando bem a comunicação com as escolas. A gente quer saber a sua opinião. Como é que tá aí? Você que tem filho na escola, como é que tá? Como é que tá, André, no seu caso? Sendo aquele termo difícil, né, que é o desafio, está sendo um desafio para todo mundo, para os professores que estão tendo que se readaptar e criar novos conteúdos e novas formas de dialogar com a turma, e para as crianças que têm que concentrar um foco de atenção numa tela de computador com mais 20 tantas crianças tentando o seu espaço ali também. No geral, e aí de novo, CPF, que a gente fala, né, no meu CPF tenho só a reconhecer o esforço e todo o empenho da equipe da escola dos meus filhos, que é o SESC. Abraço para a Adma, abraço para todos os professores que estão empenhando, mas todos os dias eu escuto que eles têm saudade da escola e dos amigos. Se relacionar, né? Legal. Bom, você que está ouvindo, participe. Diga, Fernando. Eu vi recentemente uma reportagem falando que em Araguaína, muitas crianças que não têm acesso à internet e que deveriam buscar o material, os pais deveriam buscar as apostilas, os cadernos nas escolas, não tinham ido um grande número. Mas não é simples assim, né? Normalmente essas crianças vão para aula no transporte escolar, né? Muitas vezes na zona rural, e que não é tão simples para os pais também saírem. Infelizmente, há de se ter prejuízo em todos os segmentos durante a pandemia. Não tem saída. Infelizmente, os prejuízos maiores estão sempre com aqueles que já vivem no prejuízo há mais tempo. A gente fala sempre, já falamos isso aqui outras vezes, né? Se a gente está no mesmo barco, como as pessoas estão dizendo, não há colete salva-vidas para todos, não há bote para todo mundo. Eu tenho visto algumas iniciativas interessantes Brasil afora, assim, que enche a gente de orgulho dos professores, que são professores que estão decidindo por conta própria ir até a casa dos estudantes que ficam isolados de algum modo, ou porque não tem como o pai buscar atividade, como o Fernando falou, porque não tem internet, não tem outra forma de comunicação, e o professor se dispôs a ir até a casa do aluno para fazer esse ensino, né? Não estou cobrando dos professores que todos façam isso, porque não é obrigação. Da mesma forma que os pais, nem todo pai que não pega é porque não é relapso, e exatamente. Nem todo professor que não vai é porque não tô de forma nenhuma cobrando os professores para fazerem isso, não é obrigação, e nem todos têm condição, porque muitos inclusive têm seus próprios filhos que estão em casa, né? Mas assim, esses que tiveram essa iniciativa e conseguiram realizar, é fantástico, porque são cenas assim emocionantes, eu diria, da criança na janela e o professor do lado de fora passando atividade, muito, muito bacana. É uma profissão que realmente precisa ser mais valorizada de todas as formas, né? De reconhecimento e de remuneração também. Você viu, o Razões para Acreditar trouxe um vídeo recente de uma professora que recebeu o caderno de atividades do aluno para correção sem nenhuma questão respondida. Aí ela buscou saber, né, por que ele tinha feito isso. É porque ele disse que não tinha ninguém para fazer com ele, que ele não conseguiu fazer sozinho. Ela se acabou, né, porque falou que eu vou fazer com você tudo, tarará. Mais uma coisa, não por conta de pais relapsos, por conta da situação que vive mesmo, né? E tarefa, eu não tenho filhos, mas já vi acompanhando, e quantidade de tarefa que tem também é difícil para fazer junto. Leva um tempo grande para pessoas que têm mais de um filho, leva um tempo muito grande para fazer a tarefinha junto. A gente tem comentários aqui já sobre esse caso, sobre essa questão. Vamos neles, vamos lá. A Ana Paula Silva está falando que ela não tem filhos, mas ela tem sobrinho, e ela sente uma dificuldade danada para ensiná-lo, porque muita coisa mudou da época dela, a forma mesmo, e que está muito difícil estudar online. O Pedro Chicre, meu querido, está falando que tá difícil, mas estar vivo nesse momento é prioridade. São essas questões todas que a gente vai vendo aqui, né?
E aí, Fernando e Cléo, a gente se depara com a notícia dessas que choca pela insensibilidade diante do momento que o Brasil está vivendo. Não vou nem citar o Clorofest ontem, que aconteceu lá no Palácio do Planalto, com defensores de um medicamento que nenhum estudo comprovou eficácia, ou seja, comprovou a ineficácia. Mas um padre da igreja de Visconde do Rio Branco viralizou um vídeo durante a sua pregação em que ele simplesmente diz que aqueles fiéis que não estão no grupo de risco, mas que não estão aqui presentes no nosso encontro, que eles deveriam morrer mesmo, não deveriam nem receber a vacina. É incrível como a Igreja Católica ela tem dois extremos muito malucos assim ao longo do país. Ao mesmo tempo que a gente teve a história do padre lá de Trindade com 1,5 bilhão para construir um mega centro religioso, a gente vê o esforço do padre Júlio Lancelotti em São Paulo para simplesmente não deixar as pessoas morrerem de frio e de fome nas ruas da cidade. E o Papa Francisco mandando os respiradores para os hospitais do Brasil e outras partes do mundo. O padre Lancelotti tem graça de ser um senhor, né? Mas são vários, né? Um senhor do cabelo branco, né? Ele fez também uma declaração recente que impressionou muita gente pelo desprendimento de falar sobre o tema, que foi uma pessoa que, sei lá, se reclamou para ele ou nas redes, que foi humilhado por um padre quando disse que é homossexual. E ele, então, pediu desculpas em nome desse padre, sei lá qual padre foi, que essa pessoa se sentiu humilhada, né? Que possivelmente foi mesmo. E ele disse que a igreja é para todos, então pediu perdão em nome da igreja. Ele está se destacando, né? Ele nesse tem uma trabalho história. humanitário. O Alex Azevedo está aqui também. Boa noite. Trio que admiro muito pelas opiniões que são muito ecléticas e realistas, pé no chão. Quanto às aulas, realmente minhas filhas, que são 3, graças a Deus, sentem muita falta da convivência. Diferente do isso é o mais difícil, diferente do nosso tempo, que tínhamos os amigos de rua, etc. Elas têm como amigos os colegas da escola, mas estão tentando se adaptar. Valeu, Alex, pela participação aqui. A Ana Paula falou que também que não está entendendo que nessa pandemia a gente está cada vez mais bonito. Eu acho que são as máscaras. Eu acho que é menos sol. São as máscaras. Não está vendo a gente direito. Cobriu 90% do rosto, né? Aí Fernando. Ficou um tom de mistério, né? Deixa a gente receber um elogio, Fernando. O Vanderlei Barreira eu, por exemplo, tinha acreditado. Mandar já que estamos nos abraços, Vanderlei Barreira está aqui com a gente. Sueli Salvino, boa noite. Gosto de ouvir vocês sempre. Bom demais, tá todo mundo já participando logo no início do programa. Eu tô sem as curtidas hoje porque aqui pelo celular eu não consigo ver. Bom, são 7h19, tem áudio, tem mensagem no WhatsApp, a gente traz todos esses recadinhos depois do intervalo, tem música também, tem direto ao ponto pra caramba, até às 8 horas da noite, fica com a gente. Direto ao ponto no seu rádio. Segundo bloco do programa Direto ao Ponto, terça-feira, 25 de agosto de 2020, ano pandêmico de Nosso Senhor. Vamos juntos até as 8 horas da noite, participe mandando a sua mensagem. O nosso WhatsApp não tem ainda anotado, agora é a hora, anota aí 99212-8508, repetirei com pausa, 99212-8508. A gente também está ao vivo lá no Facebook, na página do Direto ao Ponto Tocantins, também da Jovem FM 104.7. E também no Twitter. @Direto ao Ponto TO. Fernando, alôs? Eu mandar um alô pro Juscelio Santos, que está aqui com a gente também. Eu tô com uma certa dificuldade de visualização dos alôs hoje, então... Eu tenho aqui a Ana Paula participando com a gente, nossa amiga lá de Conceição. Ela disse que o André sempre arrasa muito nas trilhas sonoras da rádio, foi top demais essa música. E ela também tem elogiado muito a hidratação que o André fez nos cabelos. Que ele fez, Ana Paula, ele fez um negócio ali, tá diferente. Tá envelhecendo. Tá diferente, o cabelo tá diferente. Tem Camila Mitier, já deixou o like dela aqui com a gente. Cadê, Camila, suas opiniões? A gente adora. A Deia tá aqui. Quem mais? Eliabes também, Fábio Aquino, a Maria José dos Santos Ribeiro, que é a Mary Jane, maravilhosinha. Sueli Salvino também conosco aqui. Até nessa Virgínia, não sei se eu falei dela. Cervejinha. Cervejinha? Cervejinha. É cervejinha italiano. Cervejinha. É com essa, então não é cerveja não.
mas ela está aqui com a gente também, não sei se eu falei da outra vez. Mas você tá vendo mais gente hoje do que eu, né, Cléo? Sim, a gente deve ter feito uma brincadeira muito sem graça com ela. Tô pensando aqui que a vida toda ela deve ter ouvido isso, né? Desculpa, foi mais forte. Como eu te disse hoje mais cedo, Cléo, eu passei desde os 13 anos ouvindo como é que tá o clima em cima. E é toda semana. Hoje, inclusive, eu vi. Andaram colocando até videozinhos no Instagram de você dançando lá, era o Frankenstein. Inclusive, dançando, foi. Falando que até fui eu que coloquei. Foi a assessoria do André que passou o vídeo, tá? Então ele tá de acordo, inclusive. Olha só, o Brito tá mandando pra gente aqui, que tá falando das datas comemorativas. Hoje teve a comemoração do Dia do Soldado, foi isso? Isso. E ele disse que viu a live do governador. E ele faz aqui uma série de mensagens que não gostou de uma declaração, em não divulgar a realidade, a estrutura. Brito, tá todas as mensagens claríssimas mesmo aqui, só tem muita. Ele postou, inclusive, a gente trouxe aqui no ar o relato de uma ocorrência que ele provocou, uma ação da polícia, e não curtiu muito o atendimento, falando aí da ineficiência, e ele ainda completa, sendo um servidor público e conhecedor, e criticando o que seria, na visão dele, a inoperância da instituição. Obrigado pela mensagem. A família da Xérica, gente. Xérica, você tá ouvindo a gente? Xérica, oi, Dá um Xérica. retorno, manda pra gente um WhatsApp 9928508. Não, você falou errado, peraí ainda. Você falou errado. Você Como pulou assim? um número aí. 992128508. Isso. Agora é assim, todo mundo corrige o André. Até quando ele tá certo. Não, mas ele pulou o número, falou rápido. A questão é a seguinte, Xélica, o pessoal tá mandando mensagem pra você aqui no WhatsApp, a Keuane, gosta de pipoca, gosta de chiclete, gosta de falar com você. Só que o telefone não é o seu, a gente já explicou, né? Já, mais de uma vez. Essa moça manda mensagem todo dia na hora do programa querendo falar com a Xérica. E a gente não sabe quem é a Xérica. A gente já avisou ela, mas ela insiste. Eu tenho uma desconfiança que era a Shayla, mas depois eu descobri que não é Xélica mesmo. Porque ela estava aqui na hora que chegou a mensagem, não foi isso? Olha só, a gente voltando ao assunto das escolas, das aulas online, aulas presenciais, não presenciais, com cadernos de atividade, etc. Camila Mittier está comentando aqui também que ela vai concordar com o André, que a pequena dela estuda no SESC também e só tem elogios para toda a equipe da escola. Ela sente muita falta dos coleguinhas, mas o desenvolvimento ali está bem assim, cara, dentro das condições, dentro dos limites, assim, é inegável o empenho, o esforço da equipe. Eu imagino que isso tenha seja seja repetido em outras instituições de ensino também. Com esse período de aulas à distância, tá suspenso o grupo de pais no WhatsApp? Não mesmo. Porque assim, eu tenho uma resistência Agora a que isso, nunca. sabe? Tipo, eu fico pensando assim, se eu tiver filho, vai ter o grupo de mães, que o grupo de mães eu acho que é pior do que o grupo de pais em geral, sabe? Fico meio preocupada. Sim. Não sei, Cléo. Eu já vi alguns grupos de mães, de pessoas que eu conheço assim, e é bem difícil. Olha lá. Eu não vou me comprometer, é 7h34 da noite, de uma terça-feira. Mas eu acredito que tenha mães que concordem comigo. Manda mensagem, mães que concordam com a Cléo, tá? O espaço abertíssimo aqui pra mandar o nosso WhatsApp no grupo Facebook. De condomínio, grupo da escola. Qualquer grupo, gente, pelo amor de Deus. O nosso grupo tem 3 pessoas, tem dia que a gente treta e somos só 3. Não, eu só treto quando vocês não dão bola pras coisas que eu falo. Tá vendo? Você manda as coisas tipo 21h35 de sábado. A gente não responde essa hora. Essa hora tá eu e o André no privado tomando cerveja. Eu tô sabendo desses encontros no privados, eu tô sabendo. Eu vou Você não toma cerveja. Vou chamar o Paulo Carneiro para fazer encontros privados no WhatsApp comigo, né? Porque aí você, aí ó, tá vendo? Até o André ficou até nervoso. Gente, porque vocês estão me excluindo. Foco. Vamos focar, vamos de notícia. Quem? Mas a gente, né, tudo envolve a pandemia. Vamos falar do boletim de hoje. Vamos. Da Secretaria de Saúde. Foram contabilizados para o boletim de hoje 1.140 novos casos de Covid-19. No acumulado, Tocantins está com 45.400 casos, 28.043 pacientes recuperados, 16.747 estão ainda ativos. E em menos de 15 dias, são mais 110 mortos. 610 mortes hoje. Eu lembro dos 500 dias dos 500 mortos daquela sexta-feira retrasada.
e aí o número que não para. Palmas apresentou 239 casos, Araguaína 239 casos, Palmas com 207, no acumulado Palmas continua na frente, né, com 11.222 casos, seguido de Araguaína com 11.012. A Gurupi está com 2.299 e assim vai. Todos os 139 municípios, infelizmente, registraram casos da Covid-19 aqui. Esses dados são de ontem, né? Que divulgado hoje, vai não é até isso? meia-noite de ontem, divulga hoje, não necessariamente do mesmo dia, porque os municípios costumam fazer em bloco, né? Quando mandam para cá. Que a prefeitura divulgou agora há pouco não, há 3 horas, o boletim de hoje mesmo, dados que possivelmente vão estar no boletim então estadual amanhã, né? Então, às vezes, por isso que às vezes tem algumas diferenças. Distorção. Mas olha, o boletim de hoje do município traz o registro de 205 novos casos. 205 pessoas que estão com Covid, novos pacientes. E mais duas morreram. Ontem a gente tinha trazido a notícia disso, né? E aí é muito triste, sempre é triste, né? Mas aqui você vê, eu sempre penso, a gente falava disso também aqui esses dias nos bastidores. Um dos pacientes que faleceu tinha 83 anos, não tinha nenhuma outra doença relacionada, estava vivendo e pegou Covid. A pessoa vive até 83 anos, enfrenta várias coisas para morrer de uma doença que tem como controlar se o povo ficar em casa, se as pessoas não saírem sem necessidade e se quietarem mesmo, porque tá todo mundo saindo muito. Não estou falando dos trabalhadores que precisam trabalhar, estou falando de quem está saindo sem necessidade. A pergunta quando você vai sair é essa: eu realmente preciso fazer isso agora? Então, assim, 83 anos um senhor morreu e o outro de mais de 90 anos, não tenho aqui agora. Ô Cléo, mas tem hoje eu estava assistindo uma reportagem num canal de notícias, falando que a gente tem ouvido falar sobre o caso das reinfecções, né, em outras partes do mundo. E São Paulo já está investigando 15 casos de reinfecção pela Covid, e no Rio tem um caso que já foi publicado até, de um rapaz que teve a Covid em abril. Ele fez o exame depois, deu negativo, só que aí ele fez o sorológico que verifica se você produziu ou não anticorpos da doença, e ele não produziu anticorpos. E aí agora em julho ele sentiu de novo os sintomas, fez outro exame e confirmou novamente. Ele já tinha dado negativado lá atrás e voltou agora. Então, assim, é possível que mesmo as pessoas que tiveram possam se reinfectar. E essa segunda vez, esse caso do Rio, que o rapaz de 26 anos, esse caso do Rio, a segunda vez ele ficou muito pior do que foi na primeira. Então, assim, todo dia mesmo, aqueles que rezam e tiver que sair, sai rezando, né? Porque o povo que não tá nem aí tá saindo sem rezar e não tá. Hoje eu ouvi uma pessoa preocupada se sairia vacina até o fim do ano, porque quer encontrar com a família no Réveillon, né? Uma preocupação que eu acho que muita gente tem, considerando que ficou o ano todo sem se encontrar. E acho difícil, né? Até pelas variações dessa questão da vacina, porque se sair vacina, a gente não sabe por quanto tempo ela imuniza, é tudo muito novo. Então eu acredito, assim, pelo que leio, assim, não sou especialista, mas acho que dezembro A vacina pode estar autorizada até o fim do ano. Tem uma vacina que pode ser que esteja autorizada até o fim do ano, mas ela vai estar autorizada lá, ela não vai estar distribuída, né? E a gente tem que saber também de que forma que isso vai chegar até aqui, né? Acho difícil, porque dezembro tá aí, né? Agosto foi o agosto mais rápido da história, a gente está na última semana de agosto. E impacta, não sei se vocês concordam comigo, mas impacta diretamente o ambiente político. Se a gente tem no Brasil um governo que faz um Covid Fest para comemorar, ou sei lá o que eles foram celebrar do uso de um medicamento que não tem eficácia, a gente tem nos Estados Unidos uma eleição se avizinhando, em que ontem na convenção republicana o tom foi foi no mínimo surreal, do filho do presidente falando que a economia é super bem, mas aí vem um vírus chinês, deu o tom de quão baixo vai ser
o nível da campanha, e a gente está falando da maior potência capitalista pertinho da gente aqui, comparado com a China, e falando um parceiro comercial do Brasil gigantesco, que é a China, e tentando projetar o que seria o futuro das relações econômicas desses dois países, considerando que tem uma eleição desse porte lá. Lembrando que a última eleição foi acusada por várias vozes de ter uma influência externa aí das redes sociais, de perfis contratados de robôs em Facebook, Twitter. E isso vai refletir nas eleições aqui no nosso cantinho, né? Aqui também. Eleição municipal, eleição no interior, a pauta saúde vai estar em alta, e eu até ou a pauta de desinformação da saúde. Vejo com desconfiança, assim, algumas situações. Mas eu vi até falei aqui do dia do livro que eu falei da antropóloga, lembra? Que ela diz que a gente está vivendo a mudança do século agora, antropologicamente, obviamente, né? Não na contagem oficial do passar dos anos. E ela disse que a tendência é que se eleja profissionais de saúde, pessoas relacionadas à saúde, que isso historicamente já aconteceu no Brasil, por causa dessa preocupação, também, né? Voltando à Covid aqui no estado, ontem eu falei que o prefeito e primeira-dama de Colinas tinham testado positivo. Hoje tem a notícia também que o prefeito de Figueirópolis, na região sul aqui do estado, e o filho dele também tiveram diagnósticos positivo para Covid, estão isolados. Já a filha e a primeira-dama testaram negativo para a doença. Que bom. Tomara que eles fiquem quietinhos lá para não levar para o restante da família. O Dudu, Arthur Ferreira, meu primo, está falando que o afilhado dele, o Lucas, se recuperou em abril e fez um exame e constatou que ainda tem um resíduo e ainda pode transmitir. As chances são mínimas, mas ainda existem. Existe a carga viral. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Terceiro e último bloco, programa Direto ao Ponto, terça-feira, 25 de agosto de 2020. Alôs, Fernando? Tá parado aqui. Temos alôs aqui, ó. O computador. Ah, tá. Temos alôs aqui, o Gilson Reis passou pra gente os dados lá de Paraíso, atualizado agora, hoje, 25 de agosto, às 18 horas. São 1.452 casos confirmados, 403 casos ativos, 4 hospitalizados, 399 em isolamento, 32 óbitos, 1.017 recuperados. Paraíso aqui pertinho, com números também bastante significativos neste momento. Bom, Cléo, algum alô? Eu quero aproveitar e mandar alô então pro pessoal de Paraíso, que Paraíso está sempre ouvindo a Jovem FM, Porto Nacional também, Lajeado. Então, um abraço para todo mundo. Pindorama, a gente tem ouvintes também. Um abraço para todos vocês que acompanham o Direto aí na sua casa, no interior do estado. E nossos colegas aqui do Luzi, né? Luzi sempre ligado, Luzi Vegas, sempre ligadinho com a gente. Pessoal lá embaixo, na região sul também com a gente. Adoro todo mundo. Tem setores aqui na cidade que eu não conheço e cada vez que eu vejo os nomes me surpreende, assim, que eu não tô conhecendo, né? Ontem mesmo, quando eu falei dos lugares que ficariam sem água, tinha alguns ali que eu não conhecia, infelizmente. Tem também aqueles que você conhece por um nome, mudaram o nome, depois voltaram o nome pra lá e agora você já não sabe se conhece mais, né? Tem isso também. Olha só, 7h52, não vá para os grupos sem saber. Cléo, não é isso? Não é a Cléo começa e termina com ela? Não é uma rodada só, querido? Você falou que é uma... termina, André. Então, se a Cléo termina, você começa. Uma vez ou duas vezes, André. Gente, é uma vez. Se eu começo a Cléo a segunda, você é o terceiro, você termina. Então você começa. Vamos deixar essa discussão pra depois? Vamos, porque fica Vamos lá então, não vá para os grupos sem saber que a Airbnb ofereceu a possibilidade de você dormir na última Blockbuster existente no planeta, que fica no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Vocês foram frequentadores de locadora, Cléo e Fernando? Sim. Pra mim era uma missão semanal e cavucar os filmes, eu adorava. E a Blockbuster teve um impacto muito grande. Sempre depois com a fita rebobinada pra não pagar multa. E a Blockbuster não ia se jogar a fita por fora, achava aquilo máximo, não precisa estar aberto, eu jogo ali antes da meia-noite. Caro pra caramba. Mas a última loja ainda oficial da Blockbuster
tá agora oferecendo a possibilidade de você se hospedar lá. Tem um sofá, o sofá-cama com a televisão, e você pode utilizar todo o acervo. Fica lá nos Estados Unidos, é longe pra caramba, lá no Oregon. Aqui a gente teve a última locadora nossa, que foi ali no posto Eldorado, que deu adeus recentemente. Era até um dia desses. Até um dia desses. E encerramos agora as atividades da locadora. Fica aí pra história. Vou ter que contar pros meus filhos o que era a locadora quando eu for explicar pra eles. Olha só, menos longe que os Estados Unidos, mas não tão perto, né? Em Minas Gerais, a Polícia Civil indiciou uma mulher que divulgou um vídeo fake, um vídeo falso, dizendo que caixões com pedras e madeira estavam sendo enterrados lá em BH, no lugar das vítimas da Covid-19. A Valdete Zanco vai responder pelo crime de denunciação caluniosa, contravenção penal de provocar pânico e tumulto. Em abril, um vídeo dela circulou nas redes sociais, onde ela dizia que tinha encontrado essas pedras e madeiras ao abrir caixões de vítimas do coronavírus em cemitérios municipais lá de BH. Ela, logo depois, uns dias depois, ela até fez um outro vídeo pedindo desculpa, porque a mensagem obviamente era fake. Pediu desculpa, inclusive, às famílias das pessoas que perderam seus parentes. Não, inclusive não, exclusivamente. A quem se tenha sentido ofendido, que é o... É a nova moda. O primeiro vídeo toda sorridente. Aí o segundo vídeo com carona de série lá. Adiantou nada pedir desculpa, vai ter que pagar por isso agora. É isso aí. Olha, não vá para os grupos sem saber nessa última rodada do grupo. Anti-horário. Governo, como nunca foi antes, mas vamos lá. O governo lançou hoje, o governo federal, um programa habitacional Casa Amarela, no Casa Verde Amarela. É o novo nome do Minha Casa Minha Vida. O lançamento. Tem certeza do nome, Cléo? Casa Verde Amarela. Falei Casa Amarela, confundi. Casa Verde Amarela. É o novo nome do Minha Casa Minha Vida. O lançamento é uma iniciativa do presidente de tentar criar sua marca social, embora seja o mesmo programa. Minha Casa Minha Vida, agora ela vai ser amarela. Mudou o nome. Verde lançado amarelo. Em 2009, ou verde, ou amarelo, às vezes, sei lá, enfim. Em 2009, o Minha Casa Minha Vida foi lançado, né, e se tornou um marco no Brasil todo. O próprio governo federal agora admite que a Casa Verde Amarela não é um programa novo, mas um conjunto de medidas para aprimorar programas habitacionais. Uma das novidades é a redução da taxa de juros cobradas nos financiamentos. Vai começar com taxa menor. Começando, não sabe se vai ser, né, consegue segurar isso, mas pelo menos vai ter a taxa reduzida de juros. E é isso, o governo substitui então Minha Casa Minha Vida pelo Casa Verde Amarela. Eu não sei se vai pegar, né, porque o Minha Casa Minha Vida é um nome que chamou atenção e difícil trocar por Casa Amarela, Verde Amarela. É uma tentativa e tá também dentro do normal da política de pegar programas que estão acontecendo e renomear para capitalizar. Vide Bolsa Gás, virou Bolsa Família, agora quer virar Bolsa Cidadão, sei lá o quê. Bom, 7h57, vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar por aqui. Ninguém respondeu, mas a gente vai junto. Foi uma pergunta retórica. A gente fica por aqui. Obrigado você que nos acompanhou. Fernando Ferreira, até amanhã. Até amanhã, André. Cléo, um abraço pro Rogério Silva, que tá me matando de rir aqui. Cléo, até amanhã. Até amanhã. Um beijo pro Rogério. Nem perguntou de mim hoje, fiquei chateada. Um beijo pra você, um beijo pra todos os nossos ouvintes. Um abraço só pra você que tá acompanhando e eu vou descobrir quem é. Um beijo, tchau. Um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente nessa terça-feira. Amanhã, 7 horas, estaremos bem aqui ao vivaço em 104.7 na Jovem FM. Direto ao ponto. Jornalismo.